Olá, piscianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E vamos lá. Olha que lindo, gente. Um recomeço para vocês aqui, meus queridos. Um recomeço muito iluminado e muito abençoado. Que linda essa mensagem! O quanto é importante a gente, naqueles momentos mais desafiadores das nossas vidas, onde realmente dentro e fora de nós fica tudo mexido, fica tudo triste, não é? Por N motivos, né? Cada um de nós sabe o sapato que caminha, né, por essa vida. Então, cada um, só a gente que usa aquele determinado sapato que sabe onde que aperta, né? Então, assim, podem ser inúmeros motivos aqui para vocês. Mas quando tudo fica triste, sabe? Quando dentro da gente está triste e fora também tem essa tristeza, esse borocochô. Como é de suma importância nós olharmos para o sol, olharmos para o divino e ver que sempre há esperança. A esperança que se liga à energia da prosperidade. Prosper. A energia, né, a etimologia da palavra prosperidade vem exatamente nessa conexão com a esperança, na direção da esperança. Prosper, prosperidade. Então, nunca perder essa esperança, mesmo que tudo esteja, sabe, vazio dentro de nós, aquela tristeza, aquela decepção, aquela frustração, enfim, e que acontece também por conta de alguma questão na vida material, então algum acontecimento que realmente trouxe aquela sensação de vazio profundo interno. Essa leitura é muito específica para alguns do signo de Peixes, talvez não vá ressoar com todos, mas sempre guarda no seu coração que este vídeo possa, se não servir para você, se não for útil para você neste momento da sua vida, pode ser que seja útil a algum irmão, alguma irmã sua na luz. Então, a ideia é essa, não é, meus queridos? Que a gente una sempre as nossas forças, una sempre o nosso melhor e possamos então nos conectar neste abraço, nessa energia deste abraço, que por sinal me chama muita atenção aqui, essa frequência dessa coruja dando esse abraço, e aqui essa coruja reaparece sob a forma da justiça divina. Então, meus queridos, nós estamos falando aqui de um recomeço muito iluminado, muito abençoado, da saída
de uma situação aqui, como eu falei para vocês, para cada um de vocês, são aqueles momentos em que realmente, por conta de alguma questão na vida material, dentro de nós, parece que tudo se esvazia, sabe? Todas as nossas taças da esperança, todas as nossas taças, às vezes até da fé, e a gente fica se questionando por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu tenho que passar por isso, por que que, né, por que esse momento? E aí eu falo para vocês, porque tudo é colocado de uma forma perfeita e equilibrada. Essa carta me traz muito, é o arcano maior da justiça, mas me traz aqui neste momento aquela sensação de equilíbrio, das coisas estarem sendo colocadas, né? Tudo estar sendo colocado no seu devido lugar. E é muito interessante, por quê? Porque a gente parte de duas energias do número 5, então somadas nessas forças vão trazer o número 10 e aqui o número 11. Então, dando essa continuidade, lembrando que nós estamos num ano de regência 9, então olha só que lindo, então já chegou naquele ponto ápice, já chegou naquela fase final, então para lembrar sempre que nenhum sofrimento, que nada que seja extremamente difícil, nenhum momento que seja ruim é duradouro, vai ficar por todo sempre, né? Não vai, né? Tudo tem efeito de ciclos, a vida é feita de ciclos, já dizia Chico Xavier, tudo passa. Então, mesmo os momentos de extrema alegria, mesmo os momentos de extrema tristeza vão passar. A vida é feita destes ciclos, né? E é tudo sempre nos guiando, nos levando, nos conduzindo à inteligência da mestra vida em toda a sua engenharia, mediante a obra magnificente do divino, tudo está sempre nos guiando e nos conduzindo para o equilíbrio do um, para o equilíbrio da unidade, o equilíbrio que nos conecta diretamente no coração do divino. Então aqui a energia do número 11 trazendo essa restauração, trazendo esta renovação, este recomeço para vocês, tá? E conectando também numa força muito grande de transmutação, aqui a energia do sol para vocês, então essa frequência dourada, iluminada. Trabalhei durante um bom tempo aqui no canal, quem acompanha o canal já há algum tempo lembra que quando eu fazia os mantras, a parte 2 da leitura, né, que eu sempre faço com vocês, mas que é a parte das ativações energéticas, eu fazia com vocês aquela visualização dos círculos de luz. Então é muito interessante porque realmente conecta essa frequência da gente fazer essa união com o círculo de luz, né, dourada, vibrante, com a energia de transmutação do fogo violeta. Energia do número 11 que conecta na frequência de Lord Melquisedeque, energia de chama violeta, Mestre Saint Germain. Então aqui mostrando que este momento foi transmutado. Então passou tudo aquilo que de repente estava trazendo ou uma escassez num sentido de bem-estar, ou uma escassez, uma dificuldade financeira, né? Quando a gente olha e vê que está tudo ali fechado, que tá todas as portas parece que estão fechadas e às vezes a gente fica se cobrando e fica exigindo demais de nós mesmos, se perguntando se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse tomado outro caminho, se eu tivesse escolhido outra coisa, será que eu ia estar passando por isso? E por que eu estou passando por isso? Enfim, a gente fica, né, naqueles questionamentos infinitos e saiba que é exatamente essa energia. Passou essa fase ficou para trás. Agora é o momento do reequilíbrio, né? De se equilibrar novamente, de recomeçar. E eu gosto muito da palavra sem este radical, só colocando começo. Porque já dizia Jiddu Krishnamurti que nós podemos nascer para uma nova vida sem que haja necessidade de que nós façamos essa passagem. Então é muito interessante porque a abordagem dele é no nível de consciência, que é muito, me afinizo muito com essa energia. Por quê? Se nós mudamos a nossa consciência neste exato momento e damos este salto, é como um flash de luz, então se a gente dá esse salto,
e expandimos, alargamos a nossa consciência, percebemos que podemos criar uma nova realidade neste aqui e neste agora, sem que nada, absolutamente nada tenha verdadeiramente mudado, mas dentro de nós mudou, e já é o primeiro passo. Já é a condição sine qua non para que tudo mais ao nosso redor seja transmutado. Então aqui, meus queridos, nós estamos falando de um começo novo, diferente, iluminado, abençoado. Estamos falando de justiça divina nesse sentido de trazer tudo aquilo que é certo, correto, justo, na melhor forma possível, para que você veja todas as oportunidades. Não é mais olhando para aquilo que se foi, para um passado que de repente trouxe mágoas, tristezas, erros às vezes, porque a gente vai errar e vai acertar muito nas nossas vidas, faz parte do processo. Lembrando que cada erro é um aprendizado e uma possibilidade de não mais errar e sim acertar. Se a gente sempre acerta, a gente nunca vai saber como é errar. E nunca vai saber se de repente deu errado, como é que eu posso arrumar aquilo? Não tive aquela experiência. Então sempre é muito perfeito. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, através dos ensinamentos da Mestra Vida, desses arranjos, dessa engrenagem fantástica, sempre está nos mostrando o melhor caminho. Sempre está nos conduzindo na direção do progresso. Então aqui, meus queridos, é aquele momento em que o passado, a tristeza, o borocochô, às vezes o senso de remorso, de culpa, que às vezes a gente pode trazer dentro de nós, como por exemplo, se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse, né? Passou. Agora é o momento de você levantar a cabeça e se colocar em ação, em movimento. Primeira coisa a ser feita aqui, que vem para vocês, é olhar as coisas boas que a gente sempre tem para ver. Eu viro a minha face para a luz e não vejo as sombras. Anne, está tudo muito difícil na minha vida. Eu entendo que muitos de nós assistimos às leituras, né? Isso foi uma coisa que foi... criou esse hábito, né, da gente criar essa expectativa em cima da leitura, na esperança de que aquela leitura traga algo em que realmente faça essa previsão, ou seja, uma visão prévia daquilo que vai acontecer. E a gente deposita todas as nossas fichas naquela mensagem, daquela leitura que você vai pagar para alguém fazer ou que você vai assistir na plataforma ou em tantos outros lugares. Hoje o tarot tá muito, né, popularizou demais. Então, em qualquer lugar você acha, né, tarot. Mas a mensagem aqui do canal O Equinócio Tarot é diferente, porque não é preditiva. Eu levanto as energias das leituras através das impressões, né, energéticas que cada arcano traz e mostro para você possibilidades de você refletir sobre a sua vida, porque é impossível que uma leitura vá se encaixar que nem um carimbo em cima de todo mundo, é impossível isso, né? Então, assim, o que traz são potencialidades, são possibilidades de você se conectar com uma determinada mensagem, porque o tarot ele traz esse estudo sobre nós e esse olhar de que se eu olho para um determinado aspecto da minha vida e eu sei o que eu posso fazer para mudar, e eu sei o que onde eu posso mexer ali para promover essas mudanças, então eu vou fazer. E assim a vida vai mudando e não deixando a minha expectativa, porque a expectativa sempre vai gerar frustração, né? Então, assim, você sai do papel de espectador, de esperar que alguma coisa aconteça, de coadjuvante da sua vida e sai e vai para o papel de realmente tomar posse da sua vida, agindo com maestria e com responsabilidade sobre as suas escolhas. Como já dizia Cora Coralina, a colcha de retalhos das nossas vidas. Então, a nossa vida é feita exatamente nessa colcha de retalhos. Cada escolha que a gente vai fazendo, a gente vai colocando um retalho. E cada erro também nos construiu, né? Cada erro também nos fez melhor. Então aqui a primeira orientação que vem para vocês é exatamente de olhar para as coisas boas. E aí às vezes a gente fala assim, mas não tem nada bom acontecendo. É impossível que não tenha nada bom acontecendo.
Impossível. Só o fato de você se levantar pela manhã, para você ir lá, jogar uma água no seu rosto, tomar uma água, se alongar, enfim, alimentar o seu pet. Tem tantas coisas, né, que a gente vai fazendo ao longo do dia e a gente nem percebe quantos impulsos elétricos foram necessários para fazer um movimento, para simplesmente piscar os olhos, para simplesmente mexer os dedinhos das mãos. Quantos impulsos elétricos são necessários para fazer isso? A magia do divino que acontece aqui nesse exato momento, para eu fazer isso aqui nas minhas mãos, fechar e abrir. Entende? Então, assim, tem sempre muitas coisas para a gente agradecer. E aqui a leitura faz exatamente esse convite. O que hoje na sua vida você pode estar agradecendo? O que hoje na sua vida, por mais que esteja ruim, por mais que esteja tudo ruim, escassez financeira, escassez às vezes de bem-estar, tristeza, decepção, chateação, perdas, mas não tem nada para agradecer. Vire sua face para a luz. Existe sempre beleza em meio ao caos. Existe sempre beleza em meio ao atrito da vida, que machuca, dá essa estranheza, nos faz sair da nossa zona de conforto, mas promove movimento. Então, o primeiro olhar, meus queridos, para vocês é: olhe para o sol. Abra as janelas da sua casa e você pode anotar, fazer essas anotações no seu kit anotação, que eu falo com vocês, né, de forma carinhosa sempre, para que você anote e coloque aí, né, as coisas que eu vou passando aqui, os mantras, toda a nossa parte de ativação energética, né, então assim, coloque aí, abrir as janelas da minha casa ou do meu espaço, no meu trabalho, se assim for possível, né, no seu trabalho. Deixa arejar, deixa a luz entrar. Ah, mas a gente está no inverno, não tem muito sol. O sol está sempre ali. O sol está sempre brilhando por nós e para nós. Então é importante se conectar com essa energia, é importante ver o que você tem, quais são os sóis que você vê na sua vida. Levantar-se de manhã é um grande sol, é uma grande bênção. Então, o primeiro movimento é agradecer. Agradecer e agradecer. Ser grato e apreciar a sua vida, este grande presente. Segundo passo é fazer exatamente como esse arquétipo que está aqui no centro da vossa leitura. Muitas vezes a gente não sabe como sair daquela situação desafiadora, aquela situação triste, borocochô. Mas, quando a gente começa a escrever, a colocar no papel, e inclusive, gente, para fazer esse processo de limpeza e purificação interna, no sentido de tirar mágoas, a má água, a água de má qualidade, mágoas, essa água que está ali retida através de tristeza profunda, através, para muitos de vocês, talvez um luto, uma perda de um ente querido, essa separação que não é real, gente, não é real. A gente sabe o quanto é difícil quando esses laços são muito fortes, mas lembra sempre do amor, porque esses laços jamais são dissolvidos. Tudo que a gente constrói em toda uma vida fica. Tudo que a gente constrói em cima do amor persiste, sublima, resiste ao tempo e vai sempre durar. Então, para muitos de vocês, né, o fato de escrever exatamente assim, pega um pedaço de papel e deixa sair. Antes de você fazer sobre os seus anseios, propostas, oportunidades que vêm aqui para vocês, de repente, vamos supor que a situação seja sobre oportunidades de trabalho. Existe essa abertura para vocês aqui. Se for sobre este começo, de começar a buscar alguma outra coisa que tire a sua, né, ajude você nesse processo de cura, que leve a sua atenção para um novo aprendizado. Tá tudo muito favorável isso. Estamos falando de oportunidades para começar na vida material.
Então, seja uma prática de autocuidado que vai ajudar você a resgatar o seu bem-estar. Lembrando que a palavra bem-estar, ela contempla o ser integral. Ela contempla todos os nossos corpos operando com perfeição, em harmonia, alegria, felicidade, perfeição e saúde. Então, tudo fica, né, num conjunto da obra aqui perfeito. Não é uma parte funcionando bem, a outra parte não. É total. É a cura integral, o equilíbrio total do ser. É isso que vem aqui para vocês. O equilíbrio na vida, através desta justiça divina, restaurando, integrando, foi revelado tudo o que tinha que ser revelado. Você passou por esta fase de grande aprendizado e de grande transformação, com toda a certeza. Mas agora você sente que as coisas voltaram a normalizar. Passou aquela fase, foi difícil. Eu posso imaginar. Já passei por diversos momentos assim na minha vida, em que me vi obrigada a começar novamente, do zero, sementinha por sementinha, e começando de novo. Mas o valor que a gente conquista dentro de nós através de toda a sabedoria que essa coruja, trazendo toda essa sabedoria, isso ninguém tira. Isso é mais uma coisa que a gente leva na bagagem das nossas vidas, da nossa existência, através da expansão da consciência, do alargamento desta consciência, que vai ficar conosco por todo o sempre, que é o que dura, que é o que fica. Tá bom, meus queridos? Então, uma prática que vem para passar para vocês é exatamente dessa daqui. Escreva. Num primeiro momento, antes de você colocar, por exemplo, um caderno de intenções das coisas que você deseja, vamos supor, eu quero aprender algo novo, eu quero estudar algo novo, ou eu quero me especializar na minha área, ou eu quero me aprofundar, né, nesse determinado assunto, enfim. Ao invés de você criar esse caderno de intenção, que é uma fase 2 aqui, vem para passar para vocês escrever. Escreva, coloque para fora tudo aquilo que você deseja que saia de você, que limpe, que purifique, que seja curado, que seja transmutado. Tá bom, meus queridos? Isso vai ajudar muito a você reconquistar este equilíbrio interior. É importante extravasar, é importante limpar, é importante purificar, esvaziar tudo, deixar ir tudo o que precisa ser curado. Pensa, tem uma frase de Rumi que diz assim: a ferida é o lugar por onde a luz entra. E aí, falando sobre a ferida, pensa numa ferida. Ela cria, o nosso corpo cria uma casquinha, né? Fica ali aquela casquinha. Se aquela casquinha, imagina só assim, se aquela casquinha ficasse ali por todo sempre, nunca voltaria a pele, né? Ou a região ali, nunca voltaria a ser como era antes. Então, é preciso que essa casquinha saia. O ato da escrita é uma forma que pode ajudar você a, sabe, a tirar essa casquinha. Ajuda a gente a ver, às vezes, questões que a gente não está enxergando dentro de nós. E dessa forma a gente vai aliviando os nossos corações, a gente vai limpando e a gente vai purificando. Tá bom, meus queridos? Um momento aqui para vocês deste começo novo, abençoado, iluminado, em total equilíbrio, com perfeição. Se estivermos falando de questões judiciais, que para alguns de vocês isso pode estar acontecendo, talvez aquela causa que você tinha e aquilo não saía, e aquilo não, sabe? E aí você chateada, você chateado porque aquela causa não saía. Quando você menos esperar, você vai ver que essa causa vai sair. Tá super favorável aqui para isso acontecer. Tá bom, meus queridos? Lembra que é uma leitura geral. Inclusive, eu sempre falo para vocês darem sempre uma lida na descrição dos vídeos. Embaixo do título tem uma palavra mais. Clica ali, tem sempre informações muito importantes. E falando sobre isso, e tem também o meu site, tá? Que é interessante você também acessar o site para você conhecer sobre a história da marca O Equinócio Tarô e conhecer também um pouquinho sobre quem é a Anne Marques, quem é essa pessoa que faz a leitura para vocês, conhecer um pouquinho sobre a minha história,
tá bom? É importante vocês me conhecerem, para vocês sentirem, né, todo o respeito, todo o valor que eu dou a cada um de vocês, tá bom? O carinho e a responsabilidade que eu entrego essas leituras para vocês. É uma proposta completamente diferenciada de tarô, tá bom, meus queridos? Isso aqui para mim é tarologia, tá bom? Então é um estudo que eu faço com vocês aqui, tá bom, meus queridos? Então vamos fazer o nosso mantra de poder, um momento aqui para vocês também de grande vitalidade, tá? De muita alegria. Eu sinto aqui que realmente purificou, transmutou. É importante também falar que todo o processo de cura não é acelerado, tá? Quando eu falo para vocês aquele mantra, que eu já vou fazer já com vocês, eu vou fazer dois, vou fazer um na sequência do outro. Vou colocar assim. Eu escolho a alegria. Eu deixo ir para o novo vir. Eu escolho a alegria. Eu deixo ir para o novo vir. Tá bom, meus queridos? E eu decreto, está feito. E assim é. Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações e levem para as vossas vidas em qualquer momento, seja neste momento, seja num momento futuro, de repente para algo que você está curando, que já aconteceu e você está neste processo de transmutação, de cura, de entendimento, de compreensão da situação como um todo, ou seja, de repente para alguém que você conhece, alguma pessoa que por afinidade dos laços de amor, esse vídeo chega até você e a intenção então é que você, né, compartilhe este conteúdo para que possa ser útil à vida de outra pessoa. Tá bom, meus queridos? Guarde essas palavras dentro do seu coração, pratique este mantra, principalmente naquele momento da tristeza, principalmente naquele momento em que a gente abaixa a nossa cabeça, não vê uma solução, não consegue enxergar uma oportunidade ou uma perspectiva, tá bom, meus queridos? Então, é nesse momento que a gente tem que elevar a nossa frequência, é nesse momento que a gente tem que renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, tá bom? Nós vamos fazer outros mantras também, tá? Principalmente na nossa parte 2 da leitura, eu ainda vou tirar aqui algumas confirmações com este deck de tarô para vocês, então vão anotando tudo aí direitinho no caderninho, tá? Aqui vem essa energia para vocês, né, com essa frequência né, solar, me vem para passar para vocês aquilo que eu estava falando, que todo o processo de cura não deve ser acelerado. Independentemente do que quer que seja que está sendo transmutado aqui, não é como um botão que você aperta, ou por exemplo, como o mantra que eu fiz aqui, eu deixo ir para o novo vir. Às vezes parece que é instantâneo, né? Ah, deixo ir, já foi, e tá tudo certo, venha novo que te quero. Todos nós adoraríamos se fosse dessa forma, mas não é assim que acontece. Então, cada um de nós tem que respeitar o tempo de todas as coisas e o seu tempo, que não é o meu tempo e que não é o tempo da pessoa que você conhece, entende? Cada um de nós tem o seu momento para trazer essa resolução dentro de si, essa compreensão, esse entendimento. E aos pouquinhos isso vai sendo transmutado, isso vai sendo renovado. O mantra ajuda muito. Escolher a alegria conecta a gente numa frequência já muito positiva e elevada. Quando a gente escolhe a alegria, nós estamos escolhendo ver o lado bom. Você pode até fazer esse mantra também. Eu vejo sempre o lado bom. Eu vejo sempre o lado bom. Eu escolho a alegria, eu deixo ir para o novo vir, eu vejo sempre o lado bom. O exercício de ver o lado bom, que cria esse hábito, é um hábito. E a vida vai sempre nos ensinando a entender isso, a ver o lado bom, ver o lado positivo e ver o quanto nós temos, o tanto de coisa que nós temos para agradecer o tempo todo. E muitas vezes, quando a gente, se você olhar para trás em alguma outra situação de muita tristeza, de muita dificuldade, onde às vezes parece que todas as portas se fecham para nós,
Se você olhar para trás, você vai ver que o quanto aquilo, depois que passou o processo da cura, o quanto aquilo te trouxe sabedoria, o quanto aquilo te fez mais forte, te capacitou, te fortaleceu internamente, te trouxe sabedoria, entendimento, compreensão, amadureceu você, sabe, de uma forma muito, muito especial, muito valiosa. É o que a gente chama de burilamento da alma, a lapidação do espírito. Tá bom, meus queridos? E aí a gente olha lá para trás e fala, nossa, aquilo realmente foi muito difícil naquele momento. Quantas coisas eu teria para passar para vocês aqui? Eu tenho... já passei por muitas coisas na minha vida. E eu olho lá para trás, tenho saudade, se estiver falando de pessoas queridas, com toda certeza. A saudade, como diz a minha avó do coração, é o amor que fica, né? Então a saudade com certeza é avassaladora, né? Então posso falar para vocês do fundo do meu coração, se for uma questão de passagem, com certeza a saudade ela fica, né? Mas lembrar daquela vida, isso para mim foi uma grande... Eu tô falando isso, gente, porque eu posso imaginar. E eu, por ser empata, eu sinto a energia de vocês. E eu sei que tem alguns de vocês que estão passando por um processo de separação. É só física, é separação física, tá? Uma passagem de algum ente querido. Então eu falo para vocês que quando eu lembro da vida daquele ente querido que já fez a passagem, hoje já tenho alguns que já estão aí, né, no plano espiritual, no plano sutil, e quando eu olho e lembro da história das vossas vidas, e tudo que eles me ensinaram, tudo que eu tive a oportunidade de aprender com a história das vossas vidas, eu falo, não posso parar, tenho que seguir, tenho que continuar, em respeito à vossa existência, em respeito à vossa vida e todo o amor que eles têm por mim. Eu tenho que seguir, eu tenho que continuar. Então, meus queridos, que isso possa ser útil para você, que possa acalentar o seu coração neste momento, que possa ser como um abraço aqui, como essa coruja, sabe? Que possa te ajudar e chegar neste momento como um afago. Lembre-se sempre que isso nos capacita, isso nos engrandece e nos fortalece. Tá bom, meus queridos? Então, nós estamos falando aqui de um momento extremamente especial para vocês, tá? De muito bem-estar. Então, assim, passou aquela, né? Houve essa transmutação. Como eu disse, a gente tem a saudade? Sim, temos a saudade. Mas a gente consegue se reerguer, que é essa coragem, né? A coragem, ela é exatamente aquela força interior que nos faz levantar quando a vontade é a gente ficar lá caídos, né? Então essa é a vontade, a coragem, a vontade, que é a maior força que existe, como já dizia Albert Einstein, e a coragem, que é a ação que vem do coração. Então eu faço outro mantra com vocês, eu sou amor em ação. Eu sou amor em ação. Tá bom, meus queridos? Então, guardem estes mantras para vocês aí nos vossos sagrados corações e vamos ver o que mais vem com este deck pequenininho, mas muito, muito, muito especial. Gratidão a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, gratidão por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse amor, por todo esse carinho, por toda essa energia de bênçãos que eu recebo de cada um de vocês. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte, poderoso abraço de luz, iluminando assim como este sol, cada comentário, cada vibração positiva
é como um brilho de luz dourada que vocês emanam na minha direção. E é por isso que eu sempre retribuo essa energia, que chegue sempre de formas multiplicadas nas vossas vidas, iluminando vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro. A você e a cada um dos seus. Tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá. Quais são as confirmações para os queridos regidos sob o signo de Peixes? Eu tô vendo aqui na minha caixinha que eu quero um oráculo. Deixa eu ver se tá aqui atrás, num instante. Ah, sim. É esse aqui, pra gente fazer o parzinho. Deixa eu colocar aqui. Que é da mesma... Esse e esse é da mesma criadora. Vamos lá. Olha só que interessante, eu gostei dessa mensagem. Misericórdia, Senhor. Olha o que veio aqui. Bom, gostei muito dessa energia que veio aqui para vocês, porque fala dessa proteção energética, fala desse campo áurico vibracional. Então, desse estado de paz que a gente busca através do momento em que a gente escolhe, por exemplo, ver o lado bom, se ligar à frequência da alegria, a gente cria um campo áurico, a gente aumenta a energia emitida. Gente, só para falar isso para vocês que é fantástico, e se você gosta deste assunto, eu vou deixar um livro que fala um pouquinho sobre isso, chamado, eu esqueci o nome do livro, mas é do Bruce Lipton, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? E é muito interessante, por quê? E a gente pensa que é tudo muito matéria e a energia não tá acontecendo ali, né? Nossa, com certeza está. Só para vocês terem uma ideia, existem estudos que falam que o nosso código, né? O código da vida que cada um de nós tem e é particular para cada um, o nosso DNA, emite luz, emite fóton. Então, e nesses fótons, e aqui a conexão com o Sol, olha isso, existem informações. Então, tudo é energia. Quando a gente faz a manutenção do nosso campo áurico vibracional, nós nos fortalecemos, aumentamos a nossa vibração, renovamos a nossa fé. Então aqui estamos falando também, meus queridos, de fazer esta manutenção através das orações, que ajudam muito a nós lidarmos com estes momentos desafiadores. Por quê? Todo o sofrimento, existem vários tipos de sofrimento, mas todo o sofrimento que a gente enfrenta, o medo da passagem, o medo da solidão, todos os medos que a gente pode enfrentar, né, neste plano, isso é um conhecimento que muita gente vende isso, tá? Que eu vou passar para vocês, gente, mas eu passo de uma forma totalmente gratuita porque informação é luz. E quanto mais, né, nós estivermos vibrando nessa frequência, mais a gente vai se libertando e entendendo os mecanismos desta vida, desta rede de Maia, desta grande ilusão. Então, todos os nossos medos, né, eles são gerados por conta dessa ideia que a gente cria, né, de que aqui é a vida real. A partir do entendimento de que essa não é a verdadeira vida, é apenas uma passagem e é uma falsa realidade, porque a verdadeira realidade é a realidade do espírito, é a realidade da alma, tá? Então, quando a gente entende isso, que a gente se identifica demais com Maia, então, portanto, a gente sofre. Quando a gente tira essa identificação, o medo se dissipa, se dissolve e a gente conquista essa libertação, que no hinduísmo é chamado de moksha, a libertação do ser. E aí resplandece a luz da nossa consciência iluminando qualquer situação desafiadora. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia da oração, por exemplo, ou dessa conversa que você pode fazer com o divino, que pode ser muito útil nesse momento em que às vezes a gente
se culpa, ou a gente tem essa grande decepção, ou às vezes pode ser uma passagem de um ente querido, mas ajuda a gente a restaurar as nossas energias, que parece que vai tudo por água abaixo. Então ajuda a gente a se reerguer, ajuda a gente a renovar as forças, renovar a fé. O que é a fé? É a força para ser quem você é. Então eu vou deixar para vocês, meus queridos, o card aqui do Salmo 23, que todo mundo conhece o Salmo 23, mas esse foi um vídeo muito especial que eu gravei para vocês, é gravado com a minha voz, com imagens lindas, então pode ser muito útil nesse momento. Você vai acompanhando a oração, vai fazendo também junto comigo no vídeo e vai vendo as imagens. Foi um vídeo produzido aqui com a minha equipe, feito com muito carinho, e sempre pensando em ajudar naquele momento em que você realmente precisa de um abraço, precisa de um carinho. Eu criei esse canal para isso, gente. Eu criei esse canal para ajudar, para somar. Exatamente como a frase de Cícero, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Eu procuro fazer o meu melhor. Pode ser que eu não vá agradar a todos, mas tudo bem, eu estou tentando. Eu estou fazendo, me empenhando fortemente a entregar o meu melhor, sempre pensando na minha contribuição positiva na vida do outro, de um irmão, de uma irmã minha na luz, porque todos nós somos uma só força e juntos com certeza nós somos muito mais fortes. Tá bom, meus queridos? Então deixo o salmo como uma forma, né, de você fortalecer a sua fé, renovar suas energias, mas também você pode fazer qualquer outra oração, tá? Essa carta aqui, ela me traz realmente aquele clique, me traz aquele movimento de, opa, eu tenho uma ideia, então vou começar a estudar, vou começar, tá forte isso aqui para vocês. Para outros, vem aquele movimento de, ok, vou mudar a minha perspectiva, vou mudar o meu olhar com relação a algumas coisas. Aqui vem forte também para vocês, não falem dos projetos antes que se concretize. Se você já vem fazendo algumas mudanças, conjecturando algumas coisas no nível mental, não fale ainda até que as coisas se concretizem, até que as coisas estejam ali equilibradas. No momento daquela, né, da sementinha ainda germinar, né, ainda começar a te levar, né, para algum lugar, para algum horizonte, não fale. Podemos estar falando também de propostas, de convites. Estejam atentos, tá, aos vossos a forma como as pessoas se encontram encontra você, né? Como as pessoas encontram você, perdão. Então, e-mails, WhatsApp, né? Fique atento a essas plataformas, né? Digamos assim, para não perder nenhum recado, para não perder nenhum convite, nenhuma proposta, principalmente se for relacionado a emprego, currículo, etc. e tal. Tá bom, meus queridos? Aqui também vem favorável isso. Tá? Bem como aquilo que eu falei daquele clique que de repente começa a surgir um monte de ideias e fundamental que você anote isso, porque às vezes é apenas uma coisinha que de nada. E aí você fala assim, ah, mas isso não vai me levar em lugar nenhum. O quê? O quê? A coisa prospera, gente. Tá? Então assim, tudo começa com uma sementinha, é uma ideia inicial. Se você tem força, e aí vem essa carta, se você tem força o suficiente para alimentar isso, a coisa, né, ela prospera. E aqui vem uma energia associada também a sucesso, tá? Então tá super favorável para vocês, tá bom? Seja o sucesso tanto nessa restauração interior, quanto se for sobre, por exemplo, alguma coisa que você queira conquistar na vida material, também tá muito favorável. Nós estamos falando aqui de várias situações, tanto dessa restauração num nível existencial, humano, né? De consciência, de paz interior, de plenitude, de bem-estar, quanto também associado a questões de conquista, de sucesso, de brilho, né? De potencial de compra também, dessa renovação, é total aqui para vocês, na vida material. Essa carta aqui, ela vem mostrando para mim a força que é necessária, que não é uma força bruta, mas a força espiritual, que é necessária para que a gente faça a manutenção deste equilíbrio, do equilíbrio das nossas forças, do equilíbrio de tudo aquilo que nos compõe.
e trazendo uma sensação aqui de plenitude, conectando vocês novamente na energia da prosperidade, a energia do número 8 para vocês, tá? Então, o número 8, ele é conectado a essa frequência de plenitude, a essa frequência de continuidade. Então, aqui mostrando a engrenagem da vida fluindo novamente. E este recomeço sendo com certeza aqui para vocês, com todas as energias que as cartas trazem, né? De acordo com essa frequência, muito bem sucedido, muito próspero, muito iluminado, meus queridos. E uma força, que é aquilo que eu falei, capacita, te traz uma força interior, que é a força, que é a fé, a força para ser quem você é, né? A força da nossa alma, da nossa essência, né, que pulsa viva dentro dos nossos sagrados corações. É esse brilho, essa luz, essa energia restauradas, né, novamente, e você pulsando aí a todo vapor. Tá bom, meus queridos? Que linda essa leitura para vocês. Uma leitura muito forte, uma leitura muito especial, como eu disse, talvez não vá ressoar com todos, né? É uma leitura específica para alguns do signo de peixes, mas o tarô é isso, gente. O tarô é a rota. Um dos anagramas da palavra tarô é rota. Que rota? A jornada das nossas vidas, na qual todos nós vamos percorrer. Faz parte do processo da vida passar por diversas situações de mudança, situações de crescimento, de grandes alegrias, de grandes tristezas também. Faz parte do ciclo, da jornada do herói. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de peixes precisam saber? Aqui, ativações para vocês de geometria sagrada. E eu vou finalizar depois a vossa leitura com um deck que eu gosto muito. Aqui veio a coruja, que é um deck que traz mensagens dos pripos, dos pássaros. Gosto bastante das mensagens que esse deck traz. Então, vou finalizar a leitura trazendo uma mensagem desse deck muito especial. E os pássaros que trazem também essa energia, olha que lindo, aqui tem um tripo, que trazem essa energia de transmutação, de libertação, de liberdade, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando presos naquela taça onde tem aquela mágoa, aquela tristeza, aquela decepção, aquela culpa, aquela perda, que nunca vai ser uma perda. Pensa, nunca vai ser uma perda, tá bom? Então, assim, a gente fica ali e perde todo um potencial de vida e de seguirmos com as tarefas que foram assinaladas para que a gente cumpra aqui, como já dizia Helena Blavatsky, vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Então nós temos esta responsabilidade para com esta jornada ao qual nos fora incumbidos, né? Então assim, passamos às vezes a nossa existência olhando só para aquele determinado ponto que às vezes não foi como a gente esperava, não deu certo, enfim, não trouxe alegria, né? Mas perdemos todo um manancial de ver o lado bom. Existe sempre o lado bom e existe sempre beleza em meio ao caos. São frases que eu gosto muito, que me foram canalizadas num momento bem difícil da minha vida. Vamos lá. Quais são as energias de ativação para os queridos? Vamos ver o que tem no fundo do deck? Olha que lindo. Deleite. E muito perfeito porque, nossa gente, eu falo para vocês que é fantástico, né? Energia do Sol, 19. E as cartas se conversam, né? Olha isso aqui, olha esse Sol. Gente, misericórdia, eu falo para vocês que é incrível, né? Todas as leituras, quem assiste às leituras do início ao fim, sempre vê estas sincronicidades. São cores, são números, sempre vê todo esse movimento fantástico do divino que vai tecendo, né? Que vai trazendo toda a sua magia
aqui diante dos meus olhos e de vocês também. Então olha só que lindo este sol fazendo, é praticamente, né, o desenho é muito, muito, muito semelhante aqui no centro, inclusive, fantástico. Sendo que esse arcano maior é representado pelo número 19 e aqui 19 também, no fundo do deck. Então vamos lá. Vamos fazer as ativações. Olha, ai que lindo, curando, gente, curando. Comunicação, olha, falei sobre isso, né? Muito interessante para vocês. Então, vamos, depois eu vou tirar uma mensagem com esta carta, vamos fazer as ativações energéticas? Então, este é aquele momento especial que você prepara aí o seu kit, anotação, e anote principalmente as cores, tá? E as formas de como você pode trabalhar com essas cores, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos fazer a ativação das energias desta leitura, não é uma cura energética, é uma ativação das energias desta leitura para você levar para a sua vida e trabalhar com estes elementos de forma prática, levando a energia de alegria, de prosperidade, de sucesso, de renovação da fé, tá bom? Para você trabalhar na sua vida, tá bom, meus queridos? Pode acontecer uma sincronicidade com alguma coisa que está sendo transmutada, que está sendo renovada neste momento na sua vida, com toda certeza. Mas não é uma cura energética, é uma ativação das energias desta leitura. É importante frisar isso, tá bom? Então vamos lá. De baixo para cima, nós temos uma energia aqui de Manipura Chakra, que é o nosso plexo solar, trabalhando com o amarelo e o dourado. As duas cores funcionam super bem. Depois, na sequência, Anahata Chakra, chakra cardíaco, trabalhando com o verde esmeralda e o rosa. Depois, na sequência, nós temos uma frequência aqui de chakra da coroa, Sahasrara Chakra, trabalhando nos tons do lilás até o roxo. E aí você pode utilizar, eu vou repetir de novo as cores. Então, nós temos amarelo e dourado, verde, rosa e também, gente, o pink, tá? Aquele rosa mais forte. Então, amarelo e dourado, o verde, o rosa e também do lilás até o roxo. Toda essa paleta de transição, do lilás até o roxo. Você pode trabalhar com essas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você, principalmente nos ambientes em que você passa a maior parte do tempo, então, ou no seu quarto, ou então no seu ambiente de trabalho. E aí você pode utilizar também os cristais, lembrando que os cristais, gente, sempre em contato com a sua pele, tá? Para uma maior absorção, para uma maior eficácia, tá? O ideal é que você utilize em contato com a pele, seja sob a forma de pulseiras, seja sob a forma de anéis, seja sob a forma de colares, tá bom, meus queridos? Uma outra forma de você utilizar estas cores é nas flores. Então, por exemplo, um vasinho de flor com uma flor amarela, ou lilás, ou rosa. E as próprias plantas também, trazendo, aqui tem muita natureza, né? Então, assim, trazendo os elementos da natureza para perto de você. E uma outra forma também muito boa para você trabalhar é utilizar estas cores nos seus alimentos. Então, alimentos de cor amarela, você pode utilizar a batata baroa, você pode utilizar, né, a batata baroa ou mandioquinha, a banana, maracujá, por exemplo, você pode utilizar. Você pode colocar todos os verdes aqui, tá? Então, abobrinha, as folhas, escarola, rúcula, alface, espinafre, tá? O que mais você pode utilizar? E aí o lilás você pode trabalhar com a blueberry, a mora, framboesa e a berinjela também, que vai do lilás até o roxo. Tá bom, meus queridos? E aí você vai fazer uma ativação destes itens. E aí você vai colocar as mãos assim, em formato de concha, tá? E aí você vai fazer, gente, todos os mantras que eu fiz com vocês nesta leitura. E você pode utilizar também os mantras que eu fiz na leitura anual. Então vou deixar aqui no cantinho da tela para vocês o card da vossa leitura anual Peixes 2025, tá? Eu tenho a playlist Peixes 2025 aqui no canal,
que tem todas as leituras que eu já fiz para vocês neste ano, e tem esse que eu vou deixar, tá? Que é o da leitura anual. Nessa leitura anual, que tem validade para todo o ano, você tem os mantras e as práticas que eu fiz para vocês. Então é só você juntar com essa daqui também, vira aquele super pacotão de luz. Tá bom, meus queridos? E aí você vai deixar as mãos assim, em formato de concha, vamos supor que é o seu prato de comida. Então, prato apoiado na mesa e você com as mãos desta forma. E aí eu vou fazer com vocês o nosso mantra de luz para o ano de 2025, nosso mantra anual. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? E aí você pode utilizar todos os outros mantras que nós fizemos aqui nesta leitura. Eu deixo ir para o novo vir, eu escolho a alegria, tá bom? E aí você vai juntando todos os mantras que nós fizemos aqui. Pode juntar com os da leitura anual? Deve, tá? Importante falar que trocou, vamos supor, uma roupa, uma peça de roupas que você escolheu ali que é amarela, tá? Então, o que você vai fazer? Usou aquele dia, você energizou, ok, colocou para lavar, vai escolher outra peça, energiza de novo. Prato de comida, todas as vezes que for fazer. O vasinho de plantas, uma vez só. A joia que você vai usar, uma vez só, tá bom? Então, só para deixar direitinho as formas de você poder estar trabalhando com essas frequências dessa leitura para a sua vida. Eu sou pioneira em criar esta metodologia, eu tenho essa forma de interpretar, de traduzir as impressões energéticas das cartas do tarô e fazer com que vocês levem para as vossas vidas para trabalhar com essas energias. A gente sai da frequência do caráter apenas informativo e a gente trabalha de uma forma prática, com elementos práticos nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Espero que possa contribuir positivamente, ajudar, tá bom? Principalmente neste momento delicado das vossas vidas. Espero que possa ajudar muito vocês, do fundo do meu coração, tá bom? Então vamos lá. Comunicação, olha só que interessante, energia do número 5, 14, número 5. E a leitura abre com a energia do número 5, que veio 2 vezes. Inclusive, expliquei para vocês essa questão do número 5, tá? Por que eu avalio também o número 5 na energia do número 9? Porque é 2025. Então, temos que levar em consideração este número também, tá bom? Então, tá tudo lá explicadinho na leitura anual de vocês. A frequência da comunicação apoia a nossa habilidade de trocar informações de diferentes formas. Nos lembra de percorrer cada pedaço da informação, cada parte da informação, tanto aquela que está chegando quanto aquela que está saindo, através do nosso coração, o centro da verdade, para permanecer no fluxo da fonte e numa troca equilibrada. Olha que interessante, porque vem falando sobre este equilíbrio. Aqui, gente, o que vem para passar para vocês? Todas as vezes em que a gente vai aprender algo, ou que a gente vai, tanto aquela que chega quanto aquela que sai, é importante a gente passar isso sempre no centro do nosso coração, né? Então, muitas vezes pode ser que talvez alguns de vocês, né, essa decepção possa ter acontecido de repente por uma expectativa que você criou. Até falei sobre isso, né, de criar uma expectativa em cima de uma leitura, ou até, misericórdia, tomar atitudes em cima de algo que alguém falou que ia acontecer. Gente, tarô não é bola de cristal, tem que tomar muita atenção com isso, né? É por isso que eu sempre falo, e muitas vezes, né, a pessoa fica chateada porque eu falei, mas é uma verdade, a gente tem que ter esse bom senso, e eu, como uma pessoa que comunica, eu tenho que comunicar a verdade, eu não posso simplesmente passar, né, uma maquiagem, fingir que é uma coisa, e não é. Porque se tarô fosse bola de cristal, eu tava milionária. Eu tava aí fazendo caridade, dando dinheiro para todo mundo, né? Porque assim, ia ter sobrando e ia dar também, com certeza, né? Então assim, então a gente tem que ter esse bom senso, né? E sempre lembrar de uma das capacidades que
com toda certeza já está, não é vai deixar de existir, já está deixando de existir. Além da criação, né, infelizmente, a criatividade vai acabar. A criatividade, que é uma das coisas mais lindas que a gente tem, a criatividade, é por isso que eu crio sempre, né? É por isso que a leitura ela vem e acredito que não pode ser feita de outra forma, né? Tem que ser feita por um ser humano, não um ser qualquer outra coisa. Então, o ser humano é que tem que fazer, né? Então, a criatividade e o raciocínio, o pensar. O pensar vai deixar de existir, porque nós estamos entregando o nosso raciocínio nas mãos de coisas, né? E tem certas coisas que eu também não posso falar, porque senão eu vou ser cancelada, né? Então, assim, é importante que a gente perceba esses movimentos que são importantes. Eu venho da área da tecnologia, eu sei muito bem o que eu estou falando, porque sou engenheira elétrica com ênfase em eletrônica, sei muito bem o que estou falando e sei muito bem como esses estudos são feitos, baseados em nós, na inteligência do nosso traje terráqueo espacial. Então é importante a gente não entregar a nossa existência, que está fadada, ok? Que está fadada ao término, porque estamos entregando todo o nosso potencial humano nas mãos de coisas. E vocês sabem o que é que eu estou falando aqui, ok? Então, percorra as informações que chegam para que você não se decepcione. Para que você não fique, às vezes, achando que, sabe, às vezes pode ser sobre um relacionamento também, às vezes é um término de relacionamento, né? E aí você colocou toda a sua, sabe, você depositou toda a sua expectativa ali em cima daquela determinada pessoa. E aquela pessoa não cumpriu, né? Falando sobre questões judiciais aqui, né? Então, por exemplo, uma separação que envolve questões judiciais, você depositou tudo em cima daquela pessoa, não se precaveu sobre os aspectos jurídicos. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento. Então, assim, traga tudo sempre dentro do seu coração, que, como a Cata falou, é o centro da verdade. O nosso Sagrado Coração, e aqui é lindo, né? Porque bem no centro do peito tem uma flor que brota aqui. O nosso Sagrado Coração, ele é um centro da verdade, ele é um portal de comunicação direta com o divino. Direta com o divino. Então, sempre que a gente passa ali no nosso coração, é sabido que ali é correto. Mesmo que às vezes possa parecer que não tem nada a ver, né? É uma coisa assim, totalmente fora da casinha, mas se o coração diz que sim, então é, tá? Então, curando. Aqui, olha só que interessante, né? Eu falei sobre a questão da energia de transmutação, então 29, que se transforma no 11, de novo. Energia de Melquisedeque. A frequência da cura apoia a nossa habilidade intrínseca, lindo. Vou deixar o livro aqui para vocês, lembrei do nome, é chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, tá? Ele é fantástico. A frequência da cura apoia a nossa habilidade intrínseca de restaurar a nossa saúde e completude. Que lindo! Isso é cura integral, ok? Através do uso consciente da informação, de novo, da informação que chega até nós através dos nossos sentidos, todos eles, visão, olfato, audição, tato, paladar. E harmonizar tudo de forma perfeita, trazer tudo isso para a unidade. Que lindo, gente, perfeita essa carta, né? E mostrando todo o potencial que nós temos de começar. Exatamente como eu falei, que Jiddu Krishnamurti traz esta sabedoria através da expansão da consciência. Porque se a gente fica só com a consciência ali naquele ponto, nada muda. Einstein, insanidade é querer que as coisas mudem e continuar fazendo sempre a mesma coisa. Não vai mudar. Temos que mudar a nossa perspectiva, temos que mudar
a nossa sabedoria interna, seguir mediante o nosso sistema de navegação interior e dar o passo e começar. Ação. Senão a gente fica apenas no plano das ideias que ficam ali pipocando na nossa cabeça, mas se a gente não começa. Por isso que eu falo, o ato da escrita é muito legal. Começa a colocar ali antes do caderno das intenções, comece a fazer a purificação. Fez a purificação, aí vai para colocar as ideias que vão vir, principalmente aquelas que vão surgindo, sabe? Então aqui, linda essa carta, trazendo também essa frequência de 2 vezes a energia do número 10, né? Então, acabou esse momento, finalizou essa fase, vamos para o próximo capítulo, um capítulo melhor, um capítulo mais alegre, mais feliz, mais iluminado, de muito sucesso, de muita realização e de muita plenitude, satisfação do ser, tá bom? Essa carta diz assim: deleite. A frequência do deleite apoia a nossa capacidade de criar e experienciar sentimentos de, ai que lindo, de intensa alegria e felicidade. Que lindo, perfeito. Quanto mais deleite a gente sente, mais deleite nós vamos trazer para os outros, nós vamos proporcionar para os outros. Com toda certeza, a ideia do nosso mantra de luz é promover essa integração, é promover essa força, essa expansão, essa luz, este grande sol que todos nós somos, unindo os nossos corações nessa potência, celebrando as nossas vidas e aumentando a frequência do nosso planeta. Se todos nós fizermos isso, nossa, a energia do nosso planeta muda completamente, da noite para o dia. Tem lá uma explicação no site para vocês, quando você for visitar, dá uma olhadinha, que aí você vai ver que tem a explicação falando sobre este mantra de luz, que é um projeto que eu comecei no dia 4 de fevereiro e vou até o final do ano fazendo isso. Tá bom, meus queridos? Então é exatamente isso. O deleite também tem a ver com o apreço. Exatamente com aquilo que eu falei. Delicie-se com a sua vida. Com o quê? Com tudo. Com tudo que você puder se deliciar. Com tudo. Sabe? Tudo que você puder agradecer. Tudo que você puder apreciar. Tudo. Cada cantinho, cada pedacinho. Por isso o autoestudo. Por isso o autoestudo, que é demasiadamente importante. Saber-se é o início de toda a sabedoria. Aristóteles. Quanto mais a gente se estuda, mais a gente vai percebendo o quanto nós temos inúmeros motivos para agradecer. Vamos fazer este mantra? Eu tenho sempre inúmeros motivos para agradecer. Eu tenho sempre inúmeros motivos para agradecer. E assim é. Vamos lá, meus queridos. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento das vossas vidas quais são os recados, quais são as confirmações, revelações para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Olha só que interessante, vou começar com essa carta aqui, porque essa carta, a gente, tem tudo a ver com essa mensagem que fala sobre a cura ou estar se curando, que é uma energia de bem-estar perfeito, exatamente a saúde completa, que contempla todos os nossos corpos. Olha que linda essa mensagem. Um corpo saudável, mente e espírito triunfam, vencem com um fluxo constante e equilibrado de energia. Perfeito, que mensagem linda! E assim, super em sintonia, né, gente? Sincronicidade total, inclusive com essa cor desse verde aqui nas bordas, né? Então, totalmente em sincronicidade com a mensagem, né? A energia que a gente está vibrando, de ver o lado bom. Todo esse exercício que nós fazemos muda a nossa perspectiva, muda a nossa vibração e com certeza vai interferir positivamente em todos os nossos corpos, criando um bem-estar completo. Que lindo! E aqui, né, justamente embaixo dessa energia da balança, do equilíbrio. Nossa, gente, é muito perfeito, né? Energia em equilíbrio, olha.
perfeição total, né? Um fluxo constante de uma energia em equilíbrio. Perfeito. Essa carta aqui fala de um estado de euforia. Olha que lindo, aqui com vários coraçõezinhos germinando ao redor e também na sua mente, na sua consciência. Eu gosto muito de pensar sobre a nossa consciência, que é a forma como a nossa divina presença eu sou se manifesta aqui neste plano. Então, uma consciência com estes corações em florescimento também florescem em todo o nosso entorno, tanto para o nosso próprio convívio, para o nosso próprio bem-estar, quanto para os encontros e toda essa rede que a gente vai se unindo, que a gente vai se conectando, né? Perfeito. Então ela diz assim, a euforia é uma conexão cósmica com a magia que existe dentro e ao seu redor. Perfeito. Essa magia eu gosto sempre de pensar que é a magia de Deus, a magia do divino. O nosso português tem sempre algumas palavras, né? Algumas vezes tem algumas palavras que apresentam outros significados. Então gosto sempre de deixar muito certinho, muito explicadinho para vocês, que muitas vezes a palavra magia ganhou alguns outros significados que não tem muito a ver com a frequência aqui do canal. Então não é qualquer magia, né? Estou me referindo à magia de Deus, a esta sabedoria, a esta inteligência das infinitas bênçãos da luz crística de ouro, essa energia dourada e iluminada. Exatamente quando a gente contempla a natureza e vê toda essa magia acontecer diante dos nossos olhos, como a inteligência que existe nos animais, o florescer, né, das flores, um botão de flor, né, florescer, desabrochar diante de nós. Então, exatamente essa energia, né? E aqui essa mensagem, né, com um coraçãozinho que às vezes está, né, triste, borocochô, que está mais fechadinho, né? Como eu disse, as nossas taças todas se esvaziaram aqui. Esse estado de euforia que super conecta a energia dessa carta do sol, né? Quando a gente fica no sol, tanto é que o verão deixa a gente mais nesse estado de euforia, deixa a gente nessa excitação maior, diferente do clima mais frio do inverno, que a gente agora vai estar entrando, né? Então, que deixa a gente num estado mais quietinho, de mais, né, de mais aquietação, né, de mais serenidade, desse movimento de caminhar para dentro. Tá bom, meus queridos? Então, exatamente aqui me confirmando essa energia da cura. E aqui, novamente, o rosa. Então, a energia do rosa, também uma frequência de self-care, de amor próprio, de autocuidado, de zelo, e da gente perceber que o quanto é importante nesses momentos em que a gente passa por essas situações, né, de grande tristeza ou de grande decepção, ou às vezes ambas as coisas, né, o quanto é importante a gente procurar se rechear de coisas boas. Eu espero do fundo do meu coração que essa leitura possa estar promovendo este momento de recheio, de florescimento, de alegria, que eu possa, de alguma forma, deixar um sorriso no seu rosto. Dessa maneira, eu já, nossa, super cumpri com a minha missão neste planeta. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Essa carta linda, falando sobre a transformação, trabalhei, né, com a energia do chakra da coroa, então trabalhando dentro desses tons do lilás, do violeta, e aqui vem esse lilás, que por sinal é lindo. Dizendo assim, a autotransformação é o processo evolutivo, nossa, perfeito, é o processo evolutivo da vida que traz a uma consciência elevada. Perfeito com tudo que eu falei. É isso é vida. E quando a gente entende esses mecanismos, né, que o sofrimento não é eterno, que nós estamos aqui para todo esse aprendizado, para todos estes testes, para todo esse burilamento da alma, nós entendemos esse processo de tornar-se, de se transformar, e compreendemos isso como um processo evolutivo que faz parte da vida e que ajuda para com que a gente realmente consiga, né, conquistar essa consciência expandida, que é aquilo que vai durar por todo sempre, aqui e além daqui.
e por todo sempre. E assim é. E aqui essa carta também me traz essa conexão com a consciência iluminada, com essa consciência de ouro. Aqui a transformação, conectando vocês também nessa frequência dos grandes mestres alquimistas que faziam o processo da alquimia, de transformar uma situação de chumbo, uma situação pesada, uma situação desafiadora, numa situação de ouro. Aqui mostra exatamente o processo alquímico e essa carta traz perfeitamente esta confirmação. Gente, que coisa mais linda! E aqui as cores também confirmando com aquilo que eu trabalhei com vocês, né, nas ativações das energias desta leitura. Então vamos lá, meus queridos, vou finalizar a vossa mensagem trazendo uma energia aqui, trazendo um aconselhamento dos Pripos, estes seres tão especiais que vêm para nos trazer leveza, nos trazer grandes ensinamentos, liberdade do ser, nos conecta à frequência do moksha, que eu falei para vocês. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento? Uma mensagem final, nossa mensagem da chave de ouro para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Uma mensagem dos Pripos, destes seres, meus queridos, que já alcançaram um nível evolutivo no qual permite que eles consigam, né, escutar a voz do nosso planeta, a voz da nossa Mãe Terra querida. Vamos lá. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento. Vamos lá? Olha isso, gente. Perfeito, gostei muito dessa mensagem para vocês. Olha só o que está escrito aqui. Este é o momento para colher a criação e a conexão. Coloque a sua atenção nestas áreas. Olha isso, perfeito. Então, criar todo o processo criativo, então muita atenção, principalmente às ideias, como eu já havia dito para vocês, e a atenção naquilo que verdadeiramente importa. Você, nesse abastecimento, nesse processo de tornar-se, nesse processo de se transformar, se você já passou pelo momento da cura, se você ainda está, então investir em você, nesse autocuidado, no amor próprio, neste momento. Se você já passou desta etapa, então começar a investir nesse momento criativo, portanto, total conexão na energia onde você está colocando a sua energia, a sua luz, em que áreas você quer ver esse brilhantismo das suas ideias, dos seus ideais, dos seus goals. Então, este é o momento de você investir nestas áreas, tá bom, meus queridos? E essa carta, para a gente fechar com chave de ouro, diz assim: este é o momento, olha isso, as duas cartas falando sobre isso, né, sobre o momento de sair para o mundo, olha isso, e de se conectar de modo autêntico, de formas autênticas. Então, é muito perfeito, né? Tanto para o fato de, às vezes, a gente fica mais introspectivo quando nós estamos passando por um processo assim. Então, é um momento de... Às vezes, a gente pensa que a conexão tem a ver com estar no ambiente com muitas pessoas. Pode ser que para vocês seja isso, né? Às vezes, de sair com alguém que você gosta, de uma pessoa querida, né? Aquele... estar receptivo de receber um carinho, de receber um colo, aquele momento em que aquela pessoa está ali por você. Para alguns de vocês é isso, tá? E para alguns de vocês é aquele momento em que você precisa se conectar com o mundo, às vezes acessando um documentário, lendo um livro, fazendo uma pesquisa, buscando, estudando. Gente, pedi e obtereis, buscai e acharás. Então, para cada um de vocês, estas formas de conexões, né, são diferenciadas,
tá? Então busque aí uma forma de você estar se conectando, num primeiro momento, se conectando com tudo aquilo que você precisa sentir, que você precisa processar neste momento, tá bom, meus queridos? E após esta transformação, após este processo alquímico, então você buscar em usar as suas criações, a sua criatividade, as suas ideias, os seus ideais e transformar isso em matéria, em transformar isso nos seus goals, nos seus objetivos, que com certeza que com toda essa energia positiva serão muito bem sucedidos e já são muito abençoados. Yes! Peixes, que leitura linda! Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos. E assim é. Peixes, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se assim você sente no seu coração que este vídeo possa ser útil para uma outra pessoa. Ative o sininho, se inscreva no canal, né? E ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer o nosso site. O endereço aparece aqui no rodapé deste vídeo e tem também aqui na descrição. É www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no site. E, peixes, nunca se esqueça deste poder do divino, deste amor do divino que está sempre sendo derramado, sempre permeando, abençoando, iluminando toda a sua vida. Nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida e também de celebrar as suas conquistas. E nunca se esqueça que eu sou infinitamente grata por você me receber aí no seu espaço, sempre com tanto carinho, tanto respeito, tanta amabilidade, meus queridos. Gratidão por tanto. E nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, peixes. Eu sou Anne Marques e desejo para você, peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, peixes. Até breve! Tchau, tchau!